Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos passando por esses momentos de grande adversidade e há momentos em que nós pensamos em desistir de tudo. Mas eu gostaria de dizer a você que você não deve desistir. Siga em frente, vá adiante. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Siga em frente. E hoje nós vamos falar em Hebreus 12, 1 a 3. Por isso nós vamos ler apenas o versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, por enquanto, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. É o que diz o autor de Hebreus aos seus leitores, e é o que ele diz a nós. Por isso, devemos seguir em frente. Por que seguir em frente? Como seguir em frente em meio a tamanha adversidade? O homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dizer aqui. Primeira coisa que ele vai mostrar para os seus leitores, estimulando-os a seguir em frente, é que eles deveriam observar a nuvem de testemunhas. Antes desse capítulo 12, no capítulo 11, o autor de Hebreus vai falar dos heróis da fé. É a sua famosa galeria dos heróis da fé. Ali ele vai falar do exemplo de Abel, o exemplo de Noé, o exemplo de Abraão, o exemplo de Moisés, o exemplo de homens que venceram as suas adversidades. E ele vai comparar aqueles homens como nuvens de testemunhas. Por que nuvem de testemunhas? Porque quando nós olhamos para o céu, nós vemos as nuvens. E nuvens significa chuva, é sinal de chuva de bênçãos. Nós não podemos contemplar o Criador a não ser pela fé, porque o próprio autor de Hebreus vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos a Deus, mas nós vemos todas as suas bênçãos, vemos chuvas de bênçãos. E quando nós olhamos para o céu, vemos que a chuva é bênção de Deus. Da mesma forma que aqueles homens que viveram pela fé mostram a nós o sinal da ação de Deus na vida deles. E o próprio autor de Hebreus, que vai dizer que Jesus Cristo foi ontem e hoje será para sempre, mostra-nos que o exemplo deles é exemplo para nós. Se você está pensando em desistir, siga em frente, olhando para os homens do passado, por aquilo que Deus fez através da vida deles, e Deus vai fazer também na sua vida. Deus vai te dar força para fechar a boca dos leões, para desbaratar exércitos e também para saltar muralhas. Esse é o nosso Deus, o Deus dos antigos, o Deus dos novos, o Deus eterno. Sim, se você quer seguir em frente, olhe para os homens do passado e você vai ver um exemplo a ser seguido. E ele continua dizendo que devemos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Outra coisa importante para seguirmos em frente: se você quer seguir em frente, se você quer caminhar em direção à vitória, você tem que abrir mão de muitas coisas, e dentre elas é o pecado. Muitos não querem nem ouvir essa palavra pecado. Essa palavra pecado está muitas vezes até ausente nos nossos púlpitos, mas o pecado existe, e o pecado escraviza o homem, o pecado impede o homem de prosperar, o pecado é um mal, é um vírus, é uma pandemia que desgraça, que assola e açoita a humanidade. Se nós estamos vivendo esses dias maus, muito se deve ao pecado. Mas para você seguir em frente, para você caminhar em direção à vitória, você tem que se desembaraçar do peso do pecado que está aí tenazmente te assediando. O pecado assedia, o pecado ele é o joio do tentador, e muitas vezes nós temos que abrir mão dele se quisermos seguir em frente. E o pecado embaraça, o pecado enrola a nossa vida. Você tem que se desembaraçar. E o pecado pesa. O
O próprio salmista, no Salmo 32, vai dizer: enquanto eu calei o meu pecado, a mão de Deus pesava sobre mim. Realmente, o pecado é um peso que você tem que abrir mão. Se você quer seguir em frente, vá em frente, mas se desembarace. Rompa os teus laços com o inimigo. Tire esse peso das costas, chamado pecado, e siga em frente, livre do pecado, livre do medo, livre da derrota. Siga em frente, correndo a carreira que Deus tem para você. Ele vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está sendo proposta. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem uma vida de vitória para você. Deus já traçou o seu caminho e Ele vai dirigir os teus passos. Cabe a você seguir em frente, cabe a você correr com perseverança a carreira que você tem a trilhar e a carreira que Deus estabeleceu para você. Deus tem um plano para a sua vida e esse plano é maravilhoso. Deus não quer o fracasso de ninguém, Deus quer o sucesso de todos. Deus quer o teu sucesso, Deus quer que você seja feliz, bem-aventurado, mas você tem que seguir em frente, correndo em direção à vitória, combatendo o bom combate. É o que o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quanto a mim, está reservada a coroa da vida, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Corra com perseverança, seja perseverante, não desista, siga em frente. Não olhe para as provações, não olhe para as dificuldades, mas siga em frente, porque Deus tem uma vida de vitória, um caminho de sucesso para você. E ele vai dizer já no versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Siga em frente, olhando para Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é aquele que vai à frente. Jesus é aquele que aplana os caminhos. Jesus é aquele que nos dirige. Jesus Cristo é aquele que nos corrige, e Ele tem nos dado a vitória. A Bíblia fala: bendito o nosso Deus que sempre nos conduz em triunfo. Por isso você não tem que olhar para as circunstâncias, não olhe para fake news, não olhe para as propostas indecentes do diabo, não olhe para aquilo que vai impedir você de obter a vitória, mas a vitória vai ser dada àquele que segue em frente. Segue em frente como? Olhando firmemente para Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus, e você será bem sucedido, e você terá um alvo. É o que o apóstolo Paulo fala: não que eu tenha atingido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Siga em frente, olhando para Jesus. Por que olhar para Jesus? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Siga em frente, siga com fé. Como ter fé? Jesus é aquele que nos dá fé, é aquele que fortalece a nossa fé, é aquele que é poderoso para nos guardar de todo o tropeço. O autor de Hebreus, ele começa falando de fé, Hebreus 11:1, e ele termina falando de fé nesse versículo 2 do capítulo 12. E ele vai falar que Jesus é aquele que nos fortalece cada vez mais, nos dando uma fé viva, uma fé verdadeira. Siga em frente, mas siga com fé. Por que Jesus Cristo é digno da nossa fé? Porque foi só Ele que lá na cruz conquistou a nossa salvação. Foi Ele que lá na cruz derrotou o pecado, derrotou o autor do pecado, Satanás, e derrotou o salário do pecado, que é a morte, quando ele esmaga a cabeça da serpente. Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Jesus Cristo pagou o preço da nossa iniquidade, para seguirmos em frente, para irmos adiante, para vencermos. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que só a cruz é digna da nossa confiança. Só Jesus é merecedor da nossa fé. Só Jesus
devemos seguir. Por isso, não olhe para trás, olhe para frente, porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Põe a mão no arado, siga Jesus e vá em frente, olhando para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele morreu para nos dar vida, e vida em abundância. E finalmente, siga em frente, meu amado irmão, minha amada irmã, siga em frente, porque nós não podemos desanimar. E ele vai dizer aqui: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis e desmaiando em vossa alma. É o que diz o versículo 3. Siga em frente e não desanime, não canse, não desmaie. Siga em frente e você vai obter a vitória. Nós podemos observar que há um hino que diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas é do fiel que obedece à palavra de Deus. A quem pertence a vitória? Se você quer a vitória, siga em frente. Não desista. Não deixe o coronavírus, não deixe as provações, não deixe a ansiedade, não deixe a depressão tomar conta da sua vida. Não desmaie, não pare no meio do caminho, mas siga em frente. E você vai obter a vitória. Para nós concluirmos, nós lembramos daquele corredor de maratona, Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele estava correndo e estava na frente na maratona de Atenas, na Grécia, em 2004. Tinha uma larga vantagem do segundo colocado. De repente apareceu um homem louco e o segurou, tentando impedi-lo de obter a vitória, de fazer com que ele pudesse conquistar o seu prêmio. Aquele homem foi retirado e ele, que podia muito bem desistir, seguiu em frente. Correu e conquistou a sua medalha, conquistou o seu prêmio, atingiu o seu objetivo, atingiu a sua meta, ganhou uma medalha olímpica. Que exemplo maravilhoso! Por isso, siga em frente, não deixe o inimigo tomar a tua coroa, não deixe o adversário tirar a sua fé. Siga em frente, porque Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Amém?